puzzle for you. Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou David João da Purificação. Tô aqui hoje para fazer um programa revisitando esse clássico, né? Ou será que seria melhor dizer esses clássicos, né? Porque a gente vai estar comentando as duas versões da Fantástica Fábrica de Chocolate, a de 71 e a de 2005, dirigida pelo Tim Burton. Mas eu não tô sozinho hoje, tô aqui com o Diego Quaglia. E aí, gente, beleza? Prazer não estar aqui falando desses clássicos infantis. E a Debbie Garcia, do canal Entre Peixes. Oi, pessoal, bom revê-los novamente. Nossa, revê-los novamente é foda, né? bom ver vocês novamente. Vale lembrar que esse programa ele tá sendo feito às luzes do lançamento de Wonka, né? Que é a nova entrada da franquia aí, que eu já vi e eles não, mas em breve a gente vai comentar nesse podcast aqui, mas curti bastante, assim. Vai ser interessante comentar pensando no que a franquia se tornou e tal, no impacto dela também. Mais sobre o tema logo depois da abertura. Não me fale sobre contratos, Wonka. Os uso para mim só servem para os trouxas. Sim, mas vocês não vão me negar uma pequena proteção pequenina. Eu não assino nada sem o meu advogado. Minha Veruca também não assina nada. Então elas não vão entrar. Lamento, regras da casa. Eu vou entrar sim, e que ninguém me impeça. Mas eu só quero protegê-la, filhinha. Dê-me essa pena aqui. Você sempre torna as coisas mais difíceis. Que autoridade, Veruca. Ela é uma garota que sabe o que quer. Violeta? Um momento. E essas letras pequenas aí embaixo? Se tiver o menor problema, ligue para informações. Será atendido. Mike, Augusto... Violeta! Presumo que haja cláusula de indenização por acidente. Jamais entre amigos. Eu vi isso num filme uma vez. O cara assinou a pólice de seguro da esposa. Depois deu um fim nela. Esperto? Assino também, vovô? Assine logo, Charlie. Não temos nada a perder. Vamos entrar logo. Paciência, paciência, queridinha. Tudo tem de ficar em ordem. Todo mundo assinou? Já? Então, vamos entrar. Então, eu queria começar perguntando pra vocês se vocês lembram qual foi o primeiro contato de vocês com os filmes da Fantástica Fábrica. Eu lembro qual foi meu primeiro contato e eu também lembro qual foi o momento que eu criei afinidade, assim, com o filme. Porque eu lembro que quando ia passar no SBT, né, eu fiquei mega interessado, porque era um filme diferente e tal, meio esquisito, né, quando você via, tipo, o filme do Tim Burton. E aí, tipo, eu pedi pra minha mãe, acho que um DVD, ela não conseguiu pegar, eu fiquei naquilo, né, de esperar passar de novo no SBT. E aí passou num cinema em casa, assim, à tarde e tal. Só que eu fui ver e era o filme antigo, assim, né? E o filme antigo, ele tem essa linguagem mais diferente. Quando a gente é mais novo, a gente estranha. E aí, tipo, eu via e na minha cabeça que bom era o de Tim Burton, né? Porque o Rio de Chocolate parece chocolate de verdade. E a gente sempre zoava que no filme antigo o Rio de Chocolate parecia água com terra e tal. Mas o momento Pra mim parece leite com Nescau, na verdade. Nossa, é, né, cara? Mas o momento que eu criei afinidade, assim, com esses filmes, olha só, surpreendentemente, foi quando eu tava zapeando, assim, nos canais da TV a cabo. E aí eu vi passando o episódio de Glee, que a velha lá da série morre, que eu não vou lembrar o nome, né, porque eu não vi Glee. Nossa senhora. E aí ela era muito fã da Fantástica Fábrica de Chocolate. E eles faziam um cover de Pure Imagination, né, que é uma das músicas tema, assim, cantada pelo Willy Wonka. E eu achei tão linda, assim, tipo, tão singela, sabe? Que aí eu voltei pra rever o filme antigo e eu percebi que ele tinha uma coisa meio melancólica, assim, nessas músicas. E aí eu fui, não com essa cabeça que eu tenho hoje, né? Tem uma coisa meio triste, assim, nesse filme, eu gosto dele por conta disso. E eu criei essa afinidade, assim, com o filme clássico. Aí, tipo, nos últimos anos eu até desprezei um pouco do Tim Burton, mas isso mudou na revisão. E como é que foi pra você, Debbie? Eu vi no cinema, né, quando saiu. Foi em 2005, eu tinha 9 anos quando saiu. E é que eu lembro bastante, eu lembro do shopping onde eu vi, que era um shopping que não é bem perto da minha casa, mas que a gente foi porque na época era mais barato. E eu lembro especialmente porque eu tenho uma memória associada a isso, que o filme do Tim Burton é um filme longo, né? Pra ser um filme infantil, tem quase 2 horas. E eu lembro que acabou o filme, e a gente saiu, e aí meus pais perguntaram, né, se precisava ir no banheiro e tal, e criança tonta, falei que não, que eu não precisava ir ao banheiro, mesmo depois de ter tomado uma Coca-Cola e comido pipoca. E aí a gente foi pro centro da cidade comprar pastel, e aí eu tava explodindo de vontade de ir ao banheiro. Tadinha. E eu não queria falar, porque eu pensei, putz, eu devia ter falado quando a gente tava no shopping. E aí minha mãe me levou numa loja que tinha do lado da pastelaria, porque ela percebeu que eu tava, tipo, passando mal.
Então eu tenho muito essa memória associada a esse dia. Acho que ela nem vai lembrar disso, mas eu lembro. Nossa, eu não sei como é que é seu pai, mas, porra, ainda bem que você tava com sua mãe, então. Não, ele tava comprando pastel e a gente tava esperando. Ai, cara, é engraçado que os dois filmes eu conheci eles na mesma época. Porque quando saiu o filme do Tim Burton, eu lembro claramente que eu não vi ele no cinema, diferente da Debbie, mas eu lembro que o SBT fez aqueles negócios que, tipo, sempre que um filme tá estreando, passa algum filme relacionado na televisão, né? Você sempre tem dessas. Sim, eu lembro, inclusive, tipo um off-topic gigante assim do programa, mas que eu vi o filme do Zorro lá com o Antônio Bandeiras quando foi estrear a Máscara do Zorro, assim. E aí, tipo, tinha no comercial, né? Ah, e aí veja no cinema Máscara do Zorro. Exatamente. E aí quando ia estrear o filme do Tim Burton nos cinemas, passou, não sei se foi alguma sessão de sábado, se foi no cinema em casa, no SBT, o primeiro A Fantástica Fábrica de Chocolates. Eu lembro que passou na época na TV bastante. Passou. Por causa do Tim Burton. Por causa desse hype do filme, né? Eu acho que foi assim que eu vi também. Eu vi depois de ver o filme do Tim Burton. Mas é que eu lembro que a gente viu e os meus pais falaram pra mim que isso é um filme que é baseado num filme antigo. Que a gente assistiu quando a gente era criança. E a gente gostava muito do filme e tal. E aí eu não lembro se passou na TV ou se meu pai tinha achado o DVD em alguma baseada, mas logo depois que eu vi o filme do Tim Burton, eles me mostraram o filme antigo. Isso, exatamente. E o meu avô falou pra mim que tinha uma versão antiga, né? Assim. E aí o meu avô me falou, pô, tem essa versão antiga, tal, não sei o quê. Eu vi ela na televisão e eu já tava, assim, sabendo que o filme ia lançar. E aí quando o filme saiu em DVD, eu ganhei o DVD de presente do Fantástica Fábrica do Tim Burton, né? E aí eu ganhei o DVD dele e já tinha visto outro no SBT. E eu via muito esse DVD, via muitos extras do DVD. E meio que na época, hoje em dia, logicamente, que é outro período. Mas na época, tava um hype muito forte do Johnny Depp por causa dos Piratas do Caribe, né? Então meus primos, tal, eles adoravam o Johnny Depp, né? Por causa dos piratas, tal, não sei o quê. Aí tinha um negócio, pô, Johnny Depp fazer Fantástica Fábrica e não sei o que lá. E o Tim Burton foi um dos primeiros diretores que eu reconheci. E que virou um dos meus diretores favoritos. Hoje em dia, longe disso. Sim, eu acho que o Tim Burton deve ser o primeiro diretor favorito de muita gente, o né? meu, inclusive. Porque ele é muito reconhecível. O meu, inclusive. Todo mundo aqui, né? Porque ele foi o primeiro diretor que eu reconheci que virou o meu diretor favorito. Porque ele é muito reconhecível, né? Então você conhece muito ele e se associa muito com ele. Porque ele é o primeiro diretor que você pode ver de forma muito descarada uma recorrência quando você é mais pequeno, e são visuais muito fortes, aí você vai atrás, e ele tem uma coisa tipo de ficar entre o cartunesco, ao mesmo tempo fazer live action, então ele pega muito bem a criançada, né? Então essa coisa de descobrir o cinema, né? Acho que caminha muito por ele, né? E eu via muito filme dele, foi um dos primeiros diretores que eu associei a ser. E sabe uma coisa, Diego? Eu lembro que uma época eu fiz amizade com o dono de um sebo, e aí tipo, a gente tava discutindo, né? Eu e outra pessoa. E eu, não, mas o Tim Burton muito melhor que Steven Spielberg, que não sei o que lá. E aí a gente, tipo, pra tirar o ar de, nossa, vamos confirmar que o dono do sebo falou que preferiu o Tim Burton. Hoje em dia, assim, eu teria ojeriza dessa minha opinião, né? Mas eu era novo, fazia parte. Não, mas acontece muito isso mesmo. E aí acho que tudo se somou nessa mesma época, sabe? Do Johnny Depp tá muito em alta. O que rolou com o David rolou um pouco comigo também. Porque o filme antigo, eu fui revendo conforme os anos, tal, etc e tal, e sempre teve um brilho pra mim. Esse filme do Tim Burton, eu não vejo desde a época que eu era muito criança, assim, sabe? Então eu tinha uma impressão dele ser uma bobagem que eu gostei na época mesmo, né? Até porque o Tim Burton decaiu demais, tal, não sei o quê, e não é um cara que me interessa tanto pelo todo hoje em dia. Assim. Não sei se... Na época mesmo, eu já tinha visto alguns filmes outros filmes do Tim Burton, e eu não achava a Fábrica de Chocolate tão legal quanto outros filmes dele. Tem isso também, né? Assim, a gente acha que ele já entrando numa, né? Já começa a decair daí, né? Fica essa impressão às vezes e tal. Então é um filme que tinha ficado no passado mesmo, sabe? Que eu tinha DVD, que eu via. A minha irmã, ela pegou esse DVD depois e passou a infância toda dela vendo. Acho que ela nunca nem viu a versão original, assim, sabe? A Isadora, assim, se eu não me engano. Porque ela cresceu com a versão do Tim Burton mesmo. É bom dar uma apresentada, né? E ver qual que ela prefere antes de ver o Wonka também. Vai rolar. Sessão tripla. E vale lembrar que a Fantástica Fábrica de Chocolate é adaptado de um livro do Roald Dahl, né, que é um dos autores de literatura infantil mais importantes, assim, né, tipo, da história, nesse contexto que a gente vive, né, que é um contexto meio eurocêntrico e tal. Eu acho que dos autores contemporâneos, ele foi um dos que deixou a maior marca dele e que vive tendo outras adaptações, né, tipo,
E geralmente, assim, eu não lembro de ter alguma que eu não tenha gostado. Eu gosto muito de Matilda, adoro o Fantástico Senhor Raposo, assim. Eu acho que, tipo, diferente do Dr. Seuss, né, que a propriedade intelectual vira e mexe cai na mão de alguma produtora muito genérica, assim, tipo Illumination. O Roald Dahl tem isso, né, que tipo, as coisas dele tem um lado meio obscuro, assim, como ele trata o moralismo, com que ele trabalha as histórias e tal, e tipo, isso interessa muito mais esses autores mais alternativos, né, tipo o Wes Anderson, o Danny DeVito e o Tim Burton também. Dahl, ele tem uma coisa de que, diferente de outros autores infantis, ele tem noção de que crianças não são... Ele não idealiza as crianças, ele não demoniza e nem idealiza, porque eu acho que os adultos têm uma... Não, assim, tem um pezinho no moralismo, porque, né, livro infantil escrito bem antigamente e tal, mas eu acho que a maioria dos adultos, especialmente quando eles não convivem com crianças, eles têm uma tendência de que ou as crianças são anjinhos ou elas são monstros. Extremismo, assim. Né? Fica nisso, né? E eu acho que ele trata as crianças como pessoas, sabe? Que tem potencial tanto para serem boas quanto ruins, porque elas são só pessoas. Engraçado, eu não lia o Roald Dahl, mas é muito doido pensar nisso, porque eu cresci vendo adaptações dele, mas eu só fui saber eu também, e quem eu não ele sabia era. que... Exatamente. Depois, tipo... Eu não sabia que Matilda era do mesmo Também autor não. do Fantástica Fábrica de Chocolate quando eu era criança. E eu assistia Matilda direto. Não, e eu via muito Convenções das Bruxas no SBT também, né? Do Witches lá, do Nicholas Roeg, né? É verdade, eu via muito no esse SBT. também é dele, né? Isso, exatamente. Eu via muito no SBT, assim. E o Matilda, pô, é um filme que eu cresci vendo. Eu amo Matilda, né? Tem DeVito, Reizinho, né? Que um dia vai ter um pinguim dançarino, né? Tomara. Olha aí o David. Mas eu não associava, né? Sabe outra coisa que eu via muito dele? O James, o Pêssego Gigante, né? Que dele sim, também. Henry Selick, né? E de novo mostrando como os autores alternativos se interessam pelas coisas do Roald Dahl. É bem verdade isso que você falou, David. Totalmente. Nossa, o Fantástico Senhor Raposo, eu lembro que eu lembro dele quando ele lançou, inclusive, né? Eu nem fazia ideia do Roald Dahl. Pra mim era uma animação do Wes Anderson, só que massa, né? Então, curioso. E eu acho que no caso do Fantástico Senhor Raposo não é bem um filme pra crianças, eu diria. Né? Ele tem isso, né? Assim. Se bem que eu acho que nem a fábrica do Tim Burton é assim, exatamente para crianças. Isso é uma coisa que já vale até destacar, né? Tipo assim, o contexto que os filmes saem, tipo, muita gente trata o filme do Tim Burton como se ele fosse um remake, né, do filme de 71, e meio que não é, né? Ele é só uma outra adaptação, assim, da Fantástica Fábrica de Chocolate e do Charlie, o Grande Elevador de Vidro, pra quem não sabe, é a sequência que existe em livro, né, do Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu acho que a Fantástica Fábrica de Chocolate, o filme de 71 tem o mesmo efeito que o Mágico de Oz teve, que tipo assim, é um negócio tão gigante, assim, tão marcante, com características tão próprias que ele engoliu, assim, o material original. E sei lá, quando as pessoas falam do Mágico de Oz, ninguém fala dos 13 livros do Mágico de Oz, falam do filme, né? E a mesma coisa com a Fantástica Fábrica de Chocolate. Ninguém fala do Charlie, o Grande Elevador de Vidro, porque nunca teve um filme de Charlie, o Grande Elevador de Vidro. Tem isso mesmo. Inclusive, é legal você falar do Mágico de Oz, né? Porque tava lendo uma crítica do Roger Ebert, quando saiu o filme do 71, né? Ele fala, né, que era o filme infantil que mais se aproximava desde então do Mágico de Oz, né? De você conseguir capturar um lado lúdico da coisa, tal, assim, né? Nessa grande escala, assim, né? De você criar um universo totalmente particular dessa, não infantilidade, mas esse senso da infância, sabe? É curioso você citar isso, porque realmente tem isso, né? Acho que é um desses filmes que, de tanto serem reprisados e passados, eles ficaram muito na cultura popular, né? Tanto é que tem gente que nem sabe que tem livro do filme, né? Assim, acho que principalmente fora dos Estados Unidos também, né? E da Inglaterra, né? E com certeza, né? Até porque aí vira aquele negócio, né? Tipo, a gente assiste quando é mais novo e não percebe que por osmose são todas coisas baseadas no mesmo autor, né? Sim, até porque não tem muito essa coisa, né, de base. Não é que nem a Alice no País das Maravilhas, né? Que a maioria das coisas coloca, né? Alice do País das Maravilhas de Lewis Carroll. Aí muito mais gente sabe que tem um livro, né? Tal, assim, né? O livro tem muita vida própria, né? Não que esse não tenha também, mas é diferente, assim. Mas vamos começar a falar dos filmes? Vamos nessa. Sr. Wonka, sou Violet Beauregard. Eu não ligo. Mas devia ligar, porque sou eu quem vai ganhar o prêmio especial no fim. Você parece bem confiante. Confiança é tudo. Sou
Veruca Salt. É um prazer conhecê-lo, senhor. Eu sempre pensei que verruga fosse um tipo de verruga que dá na sola do pé. Eu sou Augustus Gloop. Eu adoro chocolate. Já percebi. Eu também. Eu nunca esperei que tivéssemos tanto em comum. Você é Mike TV? Você foi o pestinha que invadiu meu sistema? E você só teve sorte de estar aqui, não foi? Então, o primeiro filme, né, a primeira adaptação da Fantástica Fábrica de Chocolate, chamada Willy Wonka and the Chocolate Factory, né, no original, uma coisa que se perdeu, assim, na tradução e foi mantido no remake, né, porque no remake é Charlie and the Chocolate Factory, mas acabou que os dois ficaram como a fábrica de chocolate. Ele acompanha o Charlie, né, que é um garoto pobre e tal, e que vive nesse mundo em que existe esse doceiro, que é o Willy Wonka, né, que vive trancado numa fábrica que ninguém entende bem qual é que é e como ele faz as coisas. E um dia ele decide que vai abrir a fábrica para 5 crianças que vão ganhar um suporte de chocolate infinito, assim, né, para a vida inteira, um suporte que vai durar a vida inteira delas. E uma delas vai ganhar um prêmio especial. Então ele distribui 5 convites dourados, são recebidos por essas crianças, mas ninguém sabe onde, ninguém sabe quanto. E o filme se constrói a partir disso, né? A partir das crianças visitando a fábrica. Uma coisa que eu acho interessante, assim, o Diego falou do Mágico de Oz, né? É como eu acho que o filme de 71, ele é muito mais calcado numa realidade urbana, e depois de 2005 ele foi por um outro caminho, né? Tipo, eu acho que desde a primeira cena, assim, tipo, quando o chocolate é feito e aí corta pras crianças correndo na rua, sabe? Puxa muito essa coisa mais terrena, assim, da fantasia. E aí, tipo, quando eles vão pra fábrica e tal, a gente tem esse contraste, né? Mas a fantasia, tipo, ela já está em pequenos momentos do dia dele. Porque, por exemplo, quando mostra as crianças correndo, a gente entra na loja e a gente tem um doceiro. E aí a gente percebe que o filme é musical, né? Porque tem a primeira música do filme. Achei interessante, assim, tipo, como ele desde o começo já se alça, né? Tipo, já a partir de uma realidade, só que é uma realidade que ela é meio fantástica. E além de tudo isso, né, David, o filme é extremamente colorido, né? Todos os detalhes dele, né? Desde a direção de arte, até a fotografia, até os figurinos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa, eu acho, que... Ele tem cara de velho, né? O diretor do filme, o Mel Stuart, ele é um diretor de televisão, ele fazia documentários pra televisão e tal, assim. E aí ele foi contratado por esse filme, pelo que eu li em entrevistas e tal, porque o filho dele era fã do livro. Assim, sabe? Não, a filha dele era fã do livro, ela tinha 10 anos e tal. E aí ela pediu pra ele adaptar esse livro, né? E ele conhecia o David L. Roper, que era muito amigo dele, que era padrinho da filha, né? Que era um produtor de Hollywood, né? E eles conseguiram os direitos para adaptar o filme e tal, assim. Para adaptar o livro em filme. E aí eu acho que é engraçado como o filme tem uma feitura bem teatral e até uma coisa televisiva da época, né? Assim, parece... Não, ele não é muito distante de uma série dos anos 70, sabe? Ou de até antes, sabe? Tipo aquelas séries que passavam naquele Banana Split da Hanna-Barbera, sabe? Tipo, Terra dos Gigantes, sabe? Ele tem esse ar, sabe? Apesar dele valorizar muito esses planos abertos da cidade, tem uma cena lindíssima quando o Charlie tá andando, né? Ele tem uma silhueta da sombra dele, né? Assim, que é linda essa cena, assim, sabe? E ele brilhando, sabe? O filme consegue somar esse tom dele bem teatralizado pra uma coisa cinematográfica nesse sentido, sabe? Assim, e até ele tem um aspecto meio cartunesco, mas é uma coisa bem ingênua, né? Assim, sabe? Assim, é uma coisa bem artesanal, sabe? Assim, é um filme bem simples, assim, mas bem pensado nesse sentido. Tipo, eu não sei se ele é cartunesco, né? Porque, tipo assim, toda a representação dele de pessoas e tal é mais sóbria, né? A não ser que sejam, tipo, os personagens fantásticos, Sim. tipo Willy Wonka. Eu acho que o que acontece é que ele tem mais, por causa da época em que ele foi feito, ele tem muita influência de arte psicodélica. Isso, eu ainda falo nesse sentido mesmo, assim. Ele vira alucinógeno nesse sentido, assim, sabe? Assim. E uma coisa que eu não consigo tancar dessa versão é, tipo, o Charlie como pobre trabalhador honesto, né? Que compra tabaco pro vô dele poder fumar, cara. Essa época era muito Ai. Mas é engraçado, porque tem isso, né? Assim, o filme meio que vai... Porque ele denota bem isso mesmo, assim, que existe todo um drama do Thiago com os avós e a família dele, né? Essa dele sendo menino pobre e tal, essa vida urbana.
E aí, quando o filme ele se torna um filme dele visitando a fábrica de chocolate, tudo muda, né? O filme muda, assim, sabe? Até o tom dele, a estrutura dele muda, assim. Porque ele é um filme que tem uma melancolia muito grande, mas ele também tem um deboche, né? Uma coisa bem sutil, bem afiada, sabe? Assim, o próprio Wonka, né? Acho que ele é bem sarcástico nesse filme, né? Sim, apesar dele ser muito... Ele é tipo... Nesse sentido, ele é o completo oposto do Willy Wonka do Johnny Depp. Ele é bem contido, o Willy Wonka do Gene Wilder, né? Os dois Willy Wonka são pessoas que não gostam de pessoas. Isso. Mas eles não gostam de pessoas de um jeito totalmente diferente. Bem isso mesmo. O Willy Wonka do Gene Wilder, ele é totalmente sarcástico e tá sempre... Parece que ele tá sempre pronto pra dar uma resposta, sabe? Não, com certeza. Eu acho que, tipo, o que marca muito esse Willy Wonka, né, é tipo assim, como ele olha das pessoas meio de cima pra baixo, né? Tipo, é sempre essa postura, assim, no filme. Ele tem mais essa coisa de ser, tipo, esse grande arquiteto das coisas que estão acontecendo. E, tipo, todo o sarcasmo dele só, tipo, deixa pior ainda os acontecimentos. Mas sabe um paralelo? Eu vou até aproveitar que estou com duas pessoas que já viram Doctor Who e que eu pensei, revendo os filmes, que eu achei que, tipo assim, o primeiro filme, ele é tipo uma coisa do Russell T. Davies, assim, se a gente for parar pra pegar. Porque ele é muito ancorado nessa coisa terrena e, tipo assim, tem muita consequência sociopolítica do que é o Willy Wonka, de como acontecem as coisas, né, por conta da fábrica. Por exemplo, a gente vê a reportagem em diferentes lugares do mundo, coisa que também tem no filme de 2005, mas isso é uma coisa mais momentânea. Nele tem, tipo, todos os trechos das pessoas vendo televisão, no filme original e tal. Ou então, tipo, por exemplo, as pessoas tentando, o psicólogo tentando adivinhar onde está a barra baseado no sonho que uma pessoa teve, sabe? Tentando fazer, tipo, essa leitura interpretativa de sonho. Ou um cara que é um gênio da computação tentando adivinhar onde foi parar o convite dourado a partir do diálogo que ele tem com o computador, né? Então é tipo isso, como esses diferentes elementos da sociedade, né, que existem e tal, se conversam com a fábrica, que é essa coisa absurda. E eu acho que o que acontece no filme, no primeiro filme, é que os adultos se importam muito mais com a fábrica do que no segundo. Porque eu sinto que no segundo filme é mais uma questão do status e do dinheiro em si. No primeiro filme, todo mundo queria o bilhete dourado, porque todo mundo queria visitar a fábrica do Willy Wonka. Exatamente. Tem muito disso mesmo, assim. Mas eu acho que é engraçado, o filme tem essa coisa bem mais sóbria, mas ele vai indo para um lado espalhafatoso também, assim, sabe? Assim, por isso eu digo que ele flerta um lado cartunesco, só que é um cartunesco sóbrio. Até o momento que ele vai para momentos de terror alucinógenos mesmo, né? Assim, o uso das cores, né? Tem aquela cena que todo mundo fala do Willy Wonka assustando as crianças no passeio de barco e tal, assim, né? Que aí tem isso, né? Então é engraçado que o filme vai expondo, ele vai, tipo, expondo pelas arestas, né? Um tom mais diferente, sabe? Dessa clássica aventura infantil, sabe? E eu acho que a apresentação das crianças, tipo, quando elas aparecem, né, elas ainda estão nessa coisa mais sóbria. E uma coisa que eu acho engraçado, você falou do quanto o diretor ele vem da televisão e tal, é que a decupagem dele, principalmente nesses ambientes fechados, é muito uma coisa televisiva, né? Porque ele nunca usa, tipo, grandes planos gerais quando ele não tá fora de casa. Sempre que ele quer enquadrar os atores, é tipo essa coisa de plano conjunto, né? Por exemplo, quando tá tendo a apresentação do Mike TV, é isso, né? Tipo, você dificilmente vê a televisão enquadrada junto com o Mike TV em cena, né? Tipo, close na televisão, plano conjunto dos atores, pra mostrar que eles estavam vendo a televisão, né? Tipo, essa lógica bem mais simples de trabalhar a linguagem, mas um simples, tipo assim, um simples que se concretiza visualmente através do que é muito acessível, né? Não tem, tipo, uma criação de grandes imagens muito poderosas, assim, ainda mais nesses momentos que são pré-entrada na fábrica. Acho que é um filme de boas sacadas nesse sentido, né? Tipo a cena do Charlie andando pela cidade enquanto a mãe dele canta, né? Assim, que aí você vê todo o empenho, um empenho cênico maior do filme, né? E também nessa coisa, né? De como ele vai misturando esses momentos muito simples, assim, né? De encenação com uma coisa... E até, assim, eu acho que isso me soou muito revendo o primeiro filme agora, né? De como é fácil a primeira versão você montar no teatro, sabe, assim. Porque por mais que ele tenha momentos mais inventivos cinematograficamente, por exemplo,
a lua a lua no céu, seguindo o Charlie na montagem, desaparecendo na sombra do Charlie, ele também tem momentos muito simples do que você falou, né, David, assim. Só que aí quando ele entra na fábrica de chocolate mesmo, ele vira uma coisa clipeira que ainda usa esses elementos mais televisivos, assim, até por exemplo, tem um clipe dos Oompa Loompas que podia ser uma cena dos Monkeys, sabe, assim, aquele seriado dos Monkeys, assim. E dos Banana Split. Banana Split, exatamente, assim. E também estruturando essa versão. Só que com esse tom, né, essa imagética que às vezes entra numa coisa alucinógena, né, assim, né. É tudo muito simples, né, até os cenários que ele faz, é tudo muito bonito, uma direção de arte muito caprichada, muito caprichada no quesito das cores, né? De como o filme vai usando cores e a velocidade, até quando o Wonka tá assustando o pessoal, né? Que ele faz todo um jogo de cores, assim, que parece que tá numa viagem muito errada, né? Assim, tipo assim, né? Parece que fumou uma maconha, deu uma viagem errada, não sei, assim. Mas, cara, ao mesmo tempo, ele é muito assertivo em como usa essa simplicidade, essa coisa não contida até, vamos dizer assim, né? E ele é cheio de subplots, assim, pra gente acompanhar e, tipo, destacar, por exemplo, características do Charlie, né? Tipo, tem ele entregando jornal e tal, tem ele chorando na cama porque ele conseguiu comprar poucas barras. Na escola, assim, é inacreditável, né? Tipo, o professor, não, deixa eu jogar na cara desse moleque aqui que ele é pobre. Quantas barras você comprou, fulano? 30, pobre 80. E né? você, Charlie, uma só. Não, Charlie, eu tô falando sério. Eu também, professor, sabe? Que essas fusões, a montagem nessa cena aí do barco me lembrou coisa, sei lá, de Mario Bava até, assim, sabe? Assim, porque, caraca, os caras, assim, sabe? Tipo, aquelas imagens que aparecem, aquele cara que persegue o Charlie da cicatriz, né? Que depois a gente descobre que tava nunca aparecendo, aqueles olhos e tal, aqueles vermelhos ao redor deles, assim. Caramba, assustador mesmo. E, inclusive, engana bem, né, esse cara, porque... o filme pontua várias vezes, né, como espiões tentaram roubar ideias do Willy Wonka, né, e inclusive eu não aguento que o nome do cara é Slugworth, é tipo o pior lesma, né, pra mostrar, tipo, o quanto ele é desagradável, e aí quando aparece lesma, esse cara, tipo, ele realmente soa igual um outro espião, né, até porque, tipo, esteticamente, ele não lembra, assim, os elementos que a gente vê na fábrica. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, eu tava vendo com alguém da minha família, não sei se era minha avó, outra pessoa, né, aí apareceu esse cara, quando o Charlie consegue o bilhete dourado, ela falou, pô, sempre tem que ter um vilão, sabe? Aí eu lembro disso, assim, porque tem essa aparência marcada vilanesca. Eu real não lembrava do subplot desse cara. Eu realmente não lembrava que ele existia. Aí eu fui rever o filme e né, esse cara existe. Pô, e eu acho que um jeito muito bom, assim, de destacar, né, tipo, como os dois personagens são nas duas versões, né, o Willy Wonka desse filme, depois eu comento do Tim Burton, tipo, como é a apresentação dele em relação às pessoas, né, tipo, ele vem mancando, assim, como se ele estivesse meio debilitado e tal, ele tropeça, cai, mas é tudo uma grande brincadeira, né, tipo, ele tem essa coisa muito mais jocosa, assim, e, tipo, dá essa coisa, né, tipo, acho que esse filme, ele tem até uma visão meio... de ascensão social, porque ele é praticamente, realmente esse bilionário excêntrico aí, né, meu? Olha como ele é brincalhão, né, cara? Um mecenas, né? Um mecenas, no final das contas, né? Uma coisa assim, sabe? Eu vou tirar esse como a deve falar, esse pobre fudido da miséria, né? Mas é engraçado que o Willy Wonka do Gene Wilder, ele parece uma coisa meio off, né? Assim, parece que ele tá off, sabe? Assim, parece que é realmente um observador daquilo tudo. Os sentimentos dele são meio... Sabe, tipo, tem vezes que ele é muito sarcástico, mas ele é ultra carismático, é excêntrico, e aí quando tem aquele momento que ele engana, né, o avô do Charlie e o próprio Charlie, né, você fica assim, você realmente consegue acreditar, né, daquela fúria dele, né, assim, aí a gente vê que aquilo tudo era uma encenação, tudo aquilo, né, então ele consegue passear em vários tons diferentes, né, e tem uma tristeza nele que nunca nem é dita, nem é tratada, né, só tá nele, né, em como ele fala, como ele diz, no olho dele, né, pô, aquela cena que ele canta, que é aquela coisa que ficou marcada por Imagination, né, tem uma tristeza nos olhos dele, né, muito louco isso. Ao mesmo tempo ele transmite um encanto, né, Sim. Muito forte. Assim, como se ele tivesse, tipo assim, ao longo do filme, né, como ele, depois a gente descobre que ele tá nesse processo de substituição, ele tivesse meio triste pelo que ele tá perdendo, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa, tipo assim, como ele vai tratar as crianças por estar triste, né, cara?
E às vezes ele tem momentos ultra animados, né? Que ele é tipo um cara, um Silvio Santos da vida no palco. Sim. Tipo, ele anda assim, desfilando, né? Quando ele tá na fábrica, tipo, o Mike TV tá tentando pegar umas jujubas assim, aí ele anda como se estivesse desfilando e dá uma batidinha no negócio pros negócios caírem em cima dele, né? Tipo, chover jujuba em cima do Mike TV. Isso, exatamente, né? E o filme vai se descartando das crianças, né? Porque o filme tem essa coisa, né? Ele também vai descartando das crianças de um jeito muito ácido até, mas é tudo muito ingênuo, né? Eu acho que o tratamento dado às coisas é muito ingênuo, né? A estrutura padrão é meio que filme slasher, né? Tipo, exatamente. São essas crianças que elas já são apresentadas como muito chatas, né? Tipo, o Augustus Gloop, ele mal é uma pessoa, ele só come, a Veruca é mimada, assim, tipo, elas são muito presas a essas características delas justamente pra denotar, tipo, por que elas no final não vão ser merecedoras da fábrica. Mas isso no filme do Tim Burton vai pra outro extremo, inclusive. Né? Assim. A gente vai chegar lá. Eu acho que as crianças no primeiro filme do Mel Stewart, você tem... Não convence muito essa coisa, né, de que só o Charlie era o bonzinho e nenhuma das outras merecia, porque eu sinto que a Violet e o Augustus eram tão menos piores do que a Veruca. A Veruca é muito marcada que ela é ruim do negócio, assim, né? Ela tem uma música que literalmente ela só... eu vou ser chata, que é I want to scream, alguma coisa assim. Sabe, enquanto isso... A Violet só foi meio burra, porque ela comeu um negócio que depois que ele falou que não podia comer, e o Augusto só era gordo. Exato. É só isso, ele só era gordo. Não, inclusive o Wonka tira sarro dele abertamente, que ele ser gordo, né, assim, né? Sim, no clássico, inclusive, é até questionável se não é ele que empurra Augustus, né, moralmente, assim. Ai, cara... Inclusive, eu acho que quando eles chegam na fábrica, né, tem, tipo, essa quebra, aí tem aquela panorâmica, assim, pra você, tipo, ver o quanto o cenário da fábrica é criativo, né, e que foi tirado, inclusive, de produção dos próprios desenhos do Roald Dahl, que, diga-se de passagem, não gostou dessa versão, achou muito melosa, assim, eu acho que ele queria essa coisa mais moralistona, assim, das crianças sendo maltratadas, mas acho que não cabia muito pro tom do filme. É legal você falar isso, porque ele tá acreditado como roteirista do filme, só que ele não escreveu o filme, né, tipo, contrataram ele para escrever o roteiro, só que o Mel Stewart, ele mudou todo o roteiro, reescrevendo ele e tal, e contratou também o David Seltzer, que é um roteirista de Hollywood, assim, que dirigiu alguns filmes, né, e escreveu o roteiro A Profecia lá do Richard Donner, né, pra trabalhar junto com ele, né, no roteiro novo, assim, sabe? Então não sobrou quase nada do roteiro do Roald Dahl, ele fez várias mudanças, né. Inclusive, até esses plots paralelos nem estão no livro. E aí o Roald Dahl, ele achou o filme... Ele não gostou do filme, ele meteu pau no filme, assim, quando o filme saiu. Assim. Falou que não tinha nada... que ele tava no roteiro, mas não tinha nada a ver com ele, o roteiro e tal. Ele não gostou da adaptação. Ele falava mal do filme mesmo. Ele não gostou do Willy Wonka. Ele não gostou do Gene Wilder, de Willy Wonka. Ele achou que deram muita ênfase no Willy Wonka e pouca ênfase no Charlie. Assim, ele achou um negócio sentimental. Exatamente. Pô, mas que maluquice ele não ter gostado do Willy Wonka, né? Que, tipo, essa coisa que eternizou o filme, assim. Acho que até hoje, quando a gente vai ver, por exemplo, paródias da Fantástica Fábrica de Chocolate, eles bebem muito do imagético do que foi o filme de 71, né? Tipo, eu lembro que a paródia que tem, por exemplo, no Futurama, ou no Irmão do Jorel, é isso, né? Tipo, é o filme de 71. Futurama, é verdade. Eu lembro de ver esse episódio. Tem o suco das lesmas lá, né? Aí eles vão pra fábrica. Mas você sabe que depois a esposa do Roald Dahl falou que não concordava com ele, assim, que uma adaptação de um filme é pra fazer isso mesmo, fazer mudanças e tal. Deve ter dado dinheiro pra mulher também, né? Pra falar isso, assim. Ou então ela é sensata, vai saber. Nunca saberemos, né? Assim. Mas deve ter sido isso, assim. Mas é engraçado, assim... Aí ele deve ter respondido que nem o Alan Moore pra ela. Você gostaria que nosso filho fosse violado e alguém viesse defender isso pra... Que é isso que você tá fazendo comigo. Mas é bem isso mesmo. Mas você sabe, David, uma coisa que eu acho importante de falar é que quando ele saiu... Era uma grande produção, tal, de um musical, de fantasia infantil, tal. Ele concorreu ao Oscar de melhor trilha sonora, essas coisas, etc e tal. O Gene Wilder concorreu ao Globo de Ouro. Só que ele não foi um sucesso, né? Ele foi um filme que não foi bem de bilheteria e tal, assim. Ele foi se tornar um clássico nessas reprises na televisão, assim, sabe? Tal qual A Felicidade Não Se Compra, assim, sabe? Que é um filme que não foi bem quando lançou, não é um filme que causou uma grande repercussão quando lançou, e foi virando um clássico com o tempo, assim. E a mesma coisa aconteceu com a Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Ele ganhou esse status de clássico com várias reprises, com VHS, etc e tal, assim. Que ele foi sendo reprisado, várias gerações estão crescendo com ele,
até o momento que ganhou esse status de clássico, tal, assim. E hoje em dia todo mundo lembra do filme como um grande sucesso. Só que na época ele não foi um grande sucesso, né? E eu acho curioso isso porque meio que a impressão que dá é que o filme de 71 ficou tão marcado no imaginário popular das pessoas que o filme do Tim Burton meio que ninguém lembra, né? Pelo menos não do jeito que lembram do filme de 71. Cara, eu não sei, viu, Debbie? Porque eu acho que tem uma geração que gosta forte mais do filme. Nova, é foda, assim, tipo, o referencial é o filme do Tim Burton. Mas eu acho que, tipo assim, as pessoas lembram muito de coisas negativas, né? Eu conheço muita gente que lembra e fala que acha creepy o Willy Wonka do Johnny Depp, por exemplo. Sim. Na época já falavam isso, inclusive, quando saiu o filme. Eu não vejo tantas referências na cultura pop. Não, sem dúvida nenhuma. Isso com certeza. Isso sem dúvida. Não, aí eu acho que pra cultura em geral e pra cultura pop, eu acho que nada substitui a Fantástica Fábrica de 71. Acho que ela é muito mais permanente, assim, sabe? De ser sempre referenciado e tal. O visual do filme, as cenas icônicas, né? Até aquela cena que o Charlie, o avô dele, né? Que eles estão flutuando, né? E eles têm que arrotar pra se salvar. Eles bebem um refrigerante que voa. É um refrigerante que voa. Né? Outro momento alucinógeno do filme também, né? Deixa eu perguntar, vocês gostam do design dos Oompa Loompas, assim, do filme antigo? É muito bizarro, né? Tipo, é bem bizarro, né? É bem bizarro, né? É uma coisa bem teatral mesmo, né? Eu consigo ver uma peça com esses caras, assim. Mas acho que tem seu charme, assim. Eu não desgosto, não. Mas é bem teatral, assim. Assim, eu acho que é o tipo de coisa que, de novo, ficou muito marcado na cultura pop, mas eu acho que para nossa sensibilidade moderna causa um certo incômodo, que essa coisa que filmes antigamente tinham, né, de usar anões para sim, isso também. Fazer esses papéis meio caricatos, sabe? Uhum. Mas eu acho engraçado, assim, tipo, o tratamento que esse filme dá, porque o filme, tipo assim, tenta tirar qualquer traço de leitura racial que você possa fazer, né? Então, tipo, eles são laranjas do cabelo verde, assim, são seres realmente fantásticos. Exatamente. Tanto que eu acho que o Tim Burton fez a mesma coisa, né, no filme dele, assim. Sim. Que eu acho porque fica... A questão do relacionamento do Willy Wonka com os Oompa Loompas é um negócio muito complicado se você tentar pensar nisso. É verdade. Então, eu acho que a escolha, né, deles não serem, sabe... Porque eles são criaturas, né, anões de uma tribo fantástica. E aí eu acho que a escolha de ambos os filmes, né, de fazer uma coisa mais fantasiosa, menos humana, é bem deliberada, né, para não tocar no... Willy Wonka é um colonialista, né, que escravizou uma população indígena de outro país. Mas escravizou, se ele dá cacau, cara, que escravidão é essa? E vai lembrar também, né, que, tipo, outras pessoas foram cogitadas pra fazer o Willy Wonka, foi, tipo, o Fred Astaire, assim, o que seria bem curioso, né, dá pra imaginar que ele dançaria bem mais do que ele dança nesse filme. Além do Milos Forman, né, que foi cogitado pra ser um dos diretores do filme, assim. Esse teria sido, sei lá, um dos maiores projetos de todos os tempos, né, se tivesse rolado o Milos Forman fazendo Fantástico Fábrica de Chocolate. Eu vi que o Peter Sellers também queria fazer, né, o filme, né, seria curioso, né, o Peter Sellers num papel desse, assim. Consigo ver isso, assim. Mas é louco, né? Porque... Tanto é que se você for ver, o Mel Stuart, ele meio que viveu da fama desse filme, porque depois ele não fez nada, assim, sabe? Assim, ele tem um documentário bem conhecido sobre gente, qual que é o festival lá de música dos anos 70? Woodstock. Isso, exatamente. Ele tem um documentário bem conhecido sobre isso, mas depois ele não engrenou nenhum projeto, ele ficou vivendo, tipo, da fábrica de chocolate mesmo, né? Tipo, de falar sobre o filme e por aí vai, né? E muita produção pra televisão nesse aspecto, assim. Pô, e eu gosto muito, assim, do design que tem, tipo, na tecnologia que o Willy Wonka usa, né? Você percebe que várias coisas parecem objetos recalchutados, assim, mas num formato muito específico pra soar fantástico, né, cara? Tipo, tem essa bicicleta que ele pedala e aí, tipo, esmaga tomate pra fazer um tipo de chiclete, sabe? Esse tipo de coisa. Você vê que todos os elementos que ele descreve, você vê presente em cena, assim. Acho que é um design de produção muito bem pensado. Principalmente quando vai, tipo, entrar nessas coisas, a tecnologia que vai gerar um sofrimento pra criança, né? Aí é mais detalhado ainda. O filme lembra bem uma coisa Hanna-Barbera, né? Assim, eu acho que ele tem um pouco esse tom, assim, não? Um tom meio... que fica tem uma sobriedade, uma coisa excêntrica, sabe? Assim, tipo, porque, por exemplo, eles vestidos na cena lá do Mike, no Mike Televisão, lá, que é Mike TV... Que eles estão lá com o menino, aquilo é tipo uma coisa muito bizarra até, assim, né? Parece uma sketch de humor, né? Assim. Cara, é uma coisa meio Monty Python. Monty Python, né? Ele tem essa coisa meio britânica, assim, né?
Por que será, Uma né? sketch, Monty Python. Exatamente. Uma sketch Monty Python. Uma sketch do Monty Python. Eu queria dar uma fala mais Ficou bonita pra tentando isso. inventar, tá Sketch vendo? pythoniana. Ai, cara. Mas eu gosto muito, assim, tipo, como pra cada morte incidental das crianças tem uma criação de um ambiente muito próprio, assim. No original eu gosto muito, acho que pro remake um pouquinho menos, mas eu gosto muito da Violet, assim, sabe? Tipo, todo o processo que eles usam, tipo, mudando a iluminação do rosto dela pra deixar ela roxa e tal. O do Augustus eu acho que é, tipo, muito... Sei lá, eu acho meio, sei lá, ele cai no cano e ele é sugado, sabe? Tipo, ok. É bem tão simplório, inventivo, né? assim. É bem simplório mesmo. Mas dá pra falar que é simplório porque depois vai piorando, né? Com o tempo, vai ficando cada Sim, com vez mais certeza, vai radical. numa escala, né? Tanto é que o do Mike TV é o mais elaborado nesse sentido, né? Porque encobre tudo isso, é uma coisa meio ficção científica, de sketch e tal, como tudo é feito. Acho também porque tem, de novo, essa questão de que o Augustus e a Violet não são crianças tão ruins assim como o Mike e a Veruca. Não. O Mike TV, inclusive, é o fã do Clint Eastwood nesse filme, né? Tipo, vestido de cowboy, só assiste programa de faroeste. E é engraçado como mudou fã do com John o Wayne tempo, né? também, né? Sim, mas é engraçado como mudou com o tempo, assim, tipo, essa percepção, tipo, a mídia violenta que estraga as crianças. E aí, nesse filme, é só um filme de faroeste, assim, que ninguém hoje em dia classificaria como um filme desse jeito, né? De violência, assim, né? Com certeza. E eu gosto muito, assim, tipo, de todos os números musicais dos Oompa Loompas, né? Lindos. Cara, o que me pegou desprevenido, assim, tipo, eu lembrava e tal, mas revendo, nossa, é verdade, né? Tem a música da Veruca e aí são gansos, né, que botam ovos pra Páscoa, assim, isso me pega muito, assim. Tipo, ela causando e aí, tipo, ela meio que se condena, né? É até diferente, assim, do que acontece no geral, porque no remake e tal, ela é arrastada pelos esquilos, depois a gente vai comentar melhor, mas nesse tipo, ela sobe sozinha no negócio e cai justamente por a criança amar, né? Engraçado. Exatamente. Não, e é curioso isso, porque eu acho que o filme ele realmente vai indo pra tons, né? Porque ele também tem uma coisa muito bonita, como ele mostra a relação do Charlie com os pais dele, os avós, principalmente o vô Joe, né? E ele tem esse tom mais sentimental mesmo, né? De tudo que envolve o Charlie. E aí o resto do filme, as outras figuras que ele tem no filme, né? Ele já vai contornando para esses outros tons, né? Tanto é que isso acontece quando o Charlie vai para a fábrica de chocolate, ele vira mais um espectador de tudo, né? Do que realmente um personagem mais ativo, né? Assim, ele tá mais observando todos. O Charlie não tem muita personalidade, né? Sim. Ele é criança boa. Especialmente se comparado com as outras crianças. Criança boa, exatamente. A personalidade dele é ser pobre, né? É isso. Criança boa e pobre. O pobre. que a gente vê exatamente. do mundo externo dele só mostra que ele é pobre e gostaria de não ser pobre. E por ser pobre que ele valoriza, né? Tipo, o humanismo, né? A sensibilidade, etc e tal. Eu que essa é meio jogada do filme, assim, da moral da história, assim. E não à toa, né? O bilionário excêntrico deixa tudo pra ele, meu. Tá vendo? Eles são os que herdarão os reinos do céu, né? Os pobres, claramente. Mas assim, eu não sei vocês, mas... Porque, por exemplo, esse filme é de 71, né? Aí 78 a gente vai falar de outra produção da Warner, que é o Superman. E a gente falou do Mágico de Oz, né? Claramente, eu acho que o Fantástico da Fábrica, assim... Ele me parece um filme que é... Vamos dizer assim... Que ele toma caminhos visuais, assim... Que são menos... Menos inventivos, né? Exatamente. Que eu tive exatamente essa impressão revendo também, assim, tipo... eu curto e tal, tava até na minha lista de filmes favoritos, mas, tipo, revendo, eu percebi que é um filme que, tipo assim, às vezes ele é inventivo com os conceitos dele e às vezes não, isso não é, tipo, uma frequência, sabe? Ele não é essa coisa igual o Mágico de Oz, por exemplo, que escala e cada cenário, tipo, essa coisa megalomaníaca que te engole quando você tá vendo. Isso, né? bem, tipo, é isso que eu ele queria é mais dizer, convencionalzão, assim, né? Até pela formação do diretor, enquanto um artista de TV, né? Você percebe que muita coisa é relacionada ao texto, assim, não tanto a composição de imagem e tal. Não à toa ele assina, tipo, os números musicais com letras embaixo, né? Tipo, essa relação mais simplória, assim, que é tipo o texto no cinema e não, tipo, como criar esse texto através de imagens. É só, tipo, bota um texto aí passando e foda. Mas eu acho, dito isso, eu acho que ele consegue usar essa convenção muito a favor do filme, sabe? Como ele constrói ela, porque ele constrói ela bem unida com essa direção de arte, esses figurinos, a ambientação, tudo isso. E esse território bem, tipo, claramente usando do teatral a favor do filme, tipo, assumindo essa estrutura teatral e de tudo isso, que fica uma coisa muito encantadora, sabe? Então acho que ele consegue, ele é bem tradicionalista, mas eu acho um tradicionalismo que funciona nesse sentido, sabe? Assim, não tem
esse volume magético que tem no Mágico de Oz, no Superman, sabe? E você vê, tipo, uma valorização muito grande, tipo, da linguagem mesmo. Mas eu acho que é um filme desse conto tradicional, eu acho que ele funciona muito bem nesse sentido, sabe? Assim, não é um filme sem personalidade nesse aspecto, assim, apesar de ele ser menos inventivo. Uhum. Pô, e uma coisa assim, tipo, o filme ele meio que se passa nos anos 70, né? Ele não dá indicativo de época e tal. Mas eu acho que o design de produção dele, né? Várias vezes a tecnologia é um negócio meio steampunk, né? Tipo, tem várias coisas que lembram aquelas máquinas de vapor, assim, tipo, cronômetro e tal. Tipo, o próprio grande elevador de vidro, ele é isso, né? Tipo, ele tem um cronômetrozinho, assim, igual esses trens a vapor tinham, né? E trem a carvão. Até a cena do Mike TV colocava. é totalmente isso, né? Do Mike TV lá. Totalmente isso também. Acho que a dele menos, assim, mas, por exemplo, quando ele vai fazer o chiclete da Violet, as máquinas são esse negócio de fumaça, né, e que soltam sabão, assim, é tudo muito... Nossa, a cena dele eu senti meio... Sabe, já viu o THX lá do George Lucas? Não. Puta, eu fiquei pensando nisso, caraca, cara, o filme virou uma ficção científica bizarra dos anos 70, aí fiquei, caramba, que coisa. Eu acho que é porque meio que fica implícito algumas vezes que o Willy Wonka, ele é meio que o doutor, né? Que ódio eu fazer essa comparação. É porque, e assim, fica meio, sabe, será que ele é uma pessoa normal? Será que ele fica tem meio dois implícito corações? que talvez... Será que ele tem 2 corações, né? Mas fica meio implícito que ele talvez seja mais velho do que ele pareça, talvez ele já esteja nessa vida, né, de chocolateiro por um bom tempo, né? Então eu acho que essa estética meio anacrônica faz sentido, né? Essa coisa, né, de que ele não é uma pessoa normal, que nem o Charlie e o avô. Sim. Cara, inclusive revendo, assim, tipo, eu pensei muito que várias coisas que a gente consumiu depois eram muito claramente inspiradas, né? Eu vejo, por exemplo, a grande loja de brinquedos lá, aquele filme com o Dustin Hoffman, Nossa, como um sub lá, a Fantástica Fábrica de Chocolates. Nossa, mas é totalmente isso mesmo. Cara, é muito parecido, assim, tipo, esse negócio dele procurar herdeiro e tal. Ele tem até umas coisas mais lúdicas que o filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Tipo, ele escolhe quando ele vai morrer, tipo, comprei sapato pra vida inteira. Os sapatos acabaram, logo vou ter que morrer, sabe? Eu acho que o filme virou meio parâmetro, Fel, que é um clássico infantil, né? Eu acho que assim como a gente vê, por exemplo, a fórmula do Mágico de Oz é refeita várias vezes. Nossa Senhora. Pessoa que vai pro elemento fantástico e na verdade é tudo sonho e tal. Esse filme virou meio que uma outra parte disso, né? Ele também sei lá, dá pra colocar ele como um dos pilares, assim, pra fantasia no audiovisual e tal. Como Alice, junto com Alice no País das Maravilhas, o Mágico de Oz, outros filmes assim. Se você quiser pegar até curiosamente, né, o Tim Burton, que depois saiu o remake, até o Pee-wee Big Adventures, né, ele tem um pouco um esquemão Fantástico com a Fábrica de Chocolate, né, assim. Nossa, sim. Pô, a gente podia aproveitar e já começar a falar do filme do Tim Burton, o que vocês acham? Vamos nessa. Então, bora lá. Esta é a história de um garotinho comum chamado Charlie Bucket. Ele não era mais rápido, nem mais forte, ou mais inteligente que as outras crianças. A família dele não era rica, nem poderosa ou influente. Na verdade, eles mal tinham o que comer. Charlie Bucket era o menino mais sortudo do mundo. Ele só não sabia disso ainda. Em 2005, outra adaptação foi feita da Fantástica Fábrica de Chocolate, dessa vez dirigido por Tim Burton, que, diferente do diretor do original, né, já é uma pessoa que vem do cinema e de um cinema de fantasia, sempre mesclando essa coisa do horror com o infantil, né? Ele tem essa identidade muito forte, assim, que a gente comentou no começo do programa e tal. E eu acho que desde o começo, assim, ele espelha várias relações que a gente consegue ver no livro ou no filme original, mas reinventa sobre a perspectiva dele, né? Então, por exemplo, o Charlie, ele é pobre nesse filme, mas ele perceptivelmente parece a pessoa mais pobre do mundo. Tipo, a casa dele, ela é torta, ela não é inteira, sabe? Tipo, a casa dele é num ponto isolado da cidade que nem junto com as outras pessoas tá, né? Tipo, acho que o Tim Burton, ele dá uma radicalizada em todos os elementos lúdicos, assim, que fazem parte da Fantástica Fábrica de Chocolate e, tipo, pensa nesses elementos a partir de uma ótica super estilizada, sabe? Então, tipo, uma coisa que é marcante da filmografia do Tim Burton, né, é como ele sempre satiriza determinadas convenções da sociedade americana, e aqui, tipo, até os pais das crianças e as crianças são isso, sabe? Tipo, a mãe da Violet é essa tipo de mãe que projeta a si mesma no filho, né? Tipo, ela vai dar entrevista
falando sobre a filha, mas ela não consegue não falar sobre ela mesma. Então, tipo, ele tem muito essa coisa mais ácida, mas isso na linguagem mesmo, né? E, tipo, como ele aborda as outras crianças que não o Charlie. Até como as crianças se vestem, né? E como elas se comportam. Porque o pai da Veruca, por exemplo, virou o capitalista banana, né? A Veruca é ainda mais má, todos os moleques são muito mais escrotos, né? Todos mesmos, né? Se a Violet e o Augustus, que antes eram mais de boa, né? Nesse filme eles são medinhas, né? Na verdade, né? Tipo, eles são pessoas diabólicas, assim, até. Tipo, o Augustus lá nega o chocolate pro Charlie, a outra humilha o Charlie por ser pobre, né? Ela é uma egocêntrica, o Mike TV é mais escroto ainda, né? Então acho que esse filme ele vai pra um lado, ele me lembrou muito, revendo o filme, eu fazia muito tempo que eu não vi, então rever esse filme agora foi tipo como ver o filme pela primeira vez. E aí eu acho que ele me lembra muito Batman Retorno, no sentido que é um filme que aposta muito no grotesco da coisa, sabe? Assim, parece que o Tim Burton ele radicaliza todo filme de 71, ele vai pra uma coisa mais estilizada e uma coisa mais grotesca mesmo, de tudo ao redor daqueles personagens, né? E uma coisa muito mais ácida, como, por exemplo, quando tem o flashback do Vovô Joe... ele tá um velho no flashback, sabe? Vai ser essa piada ilustrativa. Só que ele é um velho ainda, sabe? Então, como o David falou, o Charlie pobre é muito mais marcado, sabe? Uma coisa bem esse gótico excêntrico do Tim Burton, essa coisa sombria. Tal, eu acho que desde o começo, assim, tipo, o filme já evidencia como ele vai ser uma coisa mais lúdica, vai ser uma adaptação mais lúdica, né? Porque ele, diferente do original, ele começa com uma narração, né? Que, inclusive, dublado é a voz do Márcio Seixas. Márcio Seixas, exatamente. Dublando um Umpa-Lumpa, assim. Mas essa voz mais grave é essa história de um garotinho chamado Charlie Buckets, sabe? Tipo, é sempre isso, essa coisa da narração pra puxar, tipo, essa coisa, né? Tipo, é uma história que tá sendo contada. Então, tipo, esses elementos de estranhamento surgem a partir dessa coisa mais lúdica de ser essa história narrada, sabe? Exatamente. E é um filme muito mais... Eu acho que é muito mais violento, assim, na imagem mesmo. Porque, por exemplo, tem aquela cena do esquilo mesmo, que atacam a Veruca, né? Ela vai pra cima do esquilo, aí tem aquele close no esquilo, aí depois close no olho do esquilo, até o momento que eles vão numa horda atacar a menina, né? Assim, né? Até a imagem da Violet, né? Quando ela vê uma bola, né? É uma coisa cringe. É uma coisa meio body horror, né? Exatamente, né? É uma coisa que dá um constrangimento da imagem, né? Um body horror, mas que tá totalmente, acho que se comunica com essa coisa grotesca do filme. E é um filme, é engraçado isso, porque é um filme claramente que é do Tim Burton, fazendo um filme que é o estilo do Tim Burton. Ó, eu vou pegar Fantástico Fábrica de Chocolate e fazer um filme do meu estilo, sabe? Eu vou marcar muito o meu estilo. Porque ele já tinha feito... O filme que ele fez antes desse foi o Peixe Grande, né? Que ele tinha feito e tal, não sei o quê. O Peixe Grande é um filme que tem o estilo do Tim Burton, mas é uma coisa muito mais mundana, assim, né? É um filme que mais marca... tipo assim, é um filme mundano com traços do Tim Burton, assim, o Peixe Grande. Assim, apesar de ser um filme que se comunica com o tal. Que é o mais convencional, né? Exatamente. E eu acho foda, tipo assim, como isso é marcado, né, esteticamente, isso é marcado pela narrativa, né, e até elementos que ele adiciona, assim, tipo, ele coloca umas coisas, tipo, como se fosse uma narrativa clássica, né, igual, essa é uma história que está sendo contada, as pessoas contam histórias dentro da história, então tem aquele conto lá do príncipe indiano que resolveu fazer um castelo de chocolate. Cara, eu não aguento essa cena, assim, tipo, o Willy Wonka naquele estilo, né, tipo, no calor do caralho, vestido de sobretudo, roxo, assim, no meio do mato, e depois o castelo derretendo, cara, pô, eu gosto muito, assim. E de novo, tipo, essa narrativa, dentro da narrativa, ela enfatiza, né, essa coisa da escala que o filme tem. A gente comentou como o filme de 70, ele é mais convencional, né, ele é mais contido, assim, como ele tem uma linguagem televisiva. Esse não, né, tipo, ele é todo grandiloquente, assim, nas sequências da fábrica, e no retrato dos personagens, assim, tipo, ele é um filme de cores muito contrastadas, né, isso é muito perceptível, o quanto ele tá interessado sempre em trabalhar linhas que são verdes, e aí ele vai lá e choca isso com vermelho, com rosa e tal. E é foda, né? Tipo, ele abraça mais essa coisa britânica, apesar do Tim Burton ser americano, né? Essa coisa britânica de um contexto meio revolução industrial, assim. Mas o Tim Burton claramente é um americano que o sonho dele é ser britânico, né? Claramente ele e o Wes Anderson, né? Exatamente. Eu acho também que o filme do Tim Burton ele é muito mais frio. Muito. Tudo é muito mais até frio, a fotografia sabe? é gélida, né? Ele tem esse colorido, mas a fotografia é gélida, assim. E aí cria um clima muito mais hostil do que no outro filme. Eu acho que tudo
tudo é mais hostil, sabe? Não, o cenário é mais por causa dessa coisa muito industrial, a paleta de cores, o fato de que os personagens são muito mais escrotos do que no outro filme. Ele é um filme muito mais... As coisas são muito mais hostis contra o Charlie. Com certeza. Ele faz um uso de umas lentes pra distorcer a imagem do filme, né? Umas horas, assim. E é foda, porque às vezes, por exemplo, ele usa uma grande angular e mete um traveling frontal, assim, aí vai se aproximando do rosto da pessoa e, tipo, vai causando essa sensação de estranhamento. Quando ele vai filmar o Japão, é muito isso, né? É engraçado como o outro filme ele é mega convencional, tipo, beleza, é outro país, então é um plano normal, plano conjunto, mas as pessoas simplesmente falando outro idioma, e nesse não, né? Esse tem uma linguagem diferente, tipo, quando ele vai pro mercado lá, que eu chuto que seja árabe, alguma coisa assim, aí, tipo, essa linguagem de câmera na mão. Quando vai pro Japão, essa coisa da câmera distorcida, né? Tipo, uma linguagem diferente pra cada ambiente, assim, que é o que ele abraça também quando ele vai fazer os números musicais, essas coisas. Isso, exatamente. Mas o que eu fiquei meio chocado revendo o filme é que é um filme, tipo, que grita que, tipo assim, eu fiz esse outro filme que não deu certo porque não é um filme que o pessoal achou que o meu estilo cabia, né? Porque o pessoal não percebeu o meu estilo nesse filme, aí eu vou fazer um filme que é declaradamente um filme o meu estilo, só que, assim, diferente de ser um filme no piloto automático, acho que o Tim Burton foi virando conforme o tempo, ele foi se pastelizando, esse filme é um filme muito livre, no sentido, sabe? Então ele me lembrou muito Batman Retorno, no sentido dele abraçar mesmo esse lado, tanto do lúdico quanto do grotesco. Tem até umas piadas sexuais no filme, né? Da mãe da menina lá com o pai da Veruca, a mãe da Violet, né? O pai da Veruca, a mãe da Violet. Sendo que o Willy Wonka... No outro filme também, mas nesse especialmente ele é totalmente assexual e se sente... Tem um papo de que ele era cogitado pra ser feito pelo Michael Jackson, né? Eu acho que a interpretação de Johnny Depp é ser o Michael Jackson. Eu lembro da outra memória que eu tenho de ver esse filme no cinema foi, sabe? Eu vendo o filme, né? E tem uma hora que a minha mãe vira pro meu pai e fala Michael Jackson. Meu pai só faz que sim com a cabeça, né? Mas é engraçado, porque o Willy Wonka... além dele, do Johnny Depp, do Tim Burton, ele é uma coisa... Além dele ser uma versão totalmente radicalizada do Wonka do Gene Wilder, ele é um ser bizarro, que é o ser bizarro que o Tim Burton sempre fala. Assim, né? Desde sempre, né? Eu pensei nisso também, que ele é um personagem muito Tim Burtoniano, né? Tipo, a relação dele de daddy issues, assim, esse anseio por... Essa coisa de ser o estranho, mas esse estranho, tipo, trazer um certo encantamento pro mundo que ele faz parte, Isso. né? Não, e ele, assim, se no outro filme ele tinha um humor seco pra tratar os outros, nesse filme ele realmente odeia as crianças, sabe? O filme denota em cada cena dele com elas que ele odeia aquelas crianças, ele odeia estar junto com aquelas crianças, sabe? Quando a Veruca abraça ele falando com o Mike, que o Mike é o que mais responde ele, né? Assim, nesse senso de lógica esse moleque, dele. Inclusive, assim. Porra... Caralho, o destino dele foi muito pouco, cara. Esse moleque, nesse filme, ele é insuportável, assim. Aliás... eu sou sapata. Nossa, demais, né, cara? Eu acho engraçado, tipo, quando tem a apresentação dele, o jeito que o Tim Burton escolhe filmar, porque ele é totalmente alheio de tudo, assim. Tipo, tem um plano geral mostrando todos os jornalistas, aí mostrando os pais dele, e ele nunca é mostrado junto com essas pessoas. Ele tá em outro mundo, assim, jogando videogame. Isso é muito foda mesmo. E o Wonka, ele sempre quer... Você vê claramente que quer enforcar o menino em toda a cena, sabe? Sim. Isso é muito legal, assim, sabe? Isso é muito legal. E faz muito sentido com essa coisa que ele faz de, tipo assim, fazer o Mike TV ser o paralelo pro pai dele, né? Porque o Mike TV, ele é praticamente acho que é Foley, né? Que é o personagem que é o oposto, assim, pra destacar uma característica do Charlie. Mesmo. Porque se o Charlie é essa criança com que o Willy Wonka desenvolve uma empatia, porque ele se vê nele, né? Por como ele olha o chocolate, o encantamento e tal. O Mike TV é essa figura paterna, né, repressiva, que tipo fala pra ele que chocolate não faz sentido, esse tipo de coisa e tal. Tem uma doçura que rodeava o filme de 71 como um todo, que rodeia o próprio personagem do Willy Wonka. Nesse filme ele é um cara egoísta, assim, é um cara travado socialmente. Ele é uma criança que não cresceu, né? Uma criança, ele é uma muito criança que não Michael cresceu. Jackson, né, cara? Não tem como. Exatamente, assim. Ele é um cara que até é meio insensível com os sentimentos dos outros, sabe? Meio por sem saber, mas ele é um cara com humor muito... que é bizarramente ácido. Ele é uma criatura muito própria.
Deixa eu só colocar uma coisa aqui, que, pô, o Mike TV, ele realmente é um psicopata, assim, mas o pai dele, o design dele não tava longe disso, né, cara? Que ele é muito esse, personagem de Mind Hunter vai aparecer um serial killer. É isso, né? Esse óculos dos anos 70, o cabelinho partido pro lado. Ele é isso. Pô, tem uma cena, cara, que o Ilonka tá falando com eles, aí de repente ele trava e começa a pensar no pai, é como se estivesse tendo um flashback de guerra, sabe? Como se tivesse acessado um gatilho dele, assim, sabe? Ele só para, assim, sabe? Então o filme tem esse senso de bizarro do personagem, sabe? Como se ele fosse... Ele trata o Ilonka como se ele fosse uma pessoa doente, sabe? Assim, uma pessoa com problemas psicológicos seríssimos. E por isso que eu acho perfeita a introdução dele, assim, e como ela contrasta com o que foi feito no outro filme. Porque é o que a gente comentou, né? Tipo, no filme original, o Willy Wonka, ele tem essa coisa jocosa, ele é sarcástico, ele gosta de zoar as crianças e tal, e ele é essa coisa ácida. Nesse, ele tem uma total dissociação social, assim. E aí, tipo, a apresentação dele, sendo essa coisa dos bonecos, né? E bonecos sendo o rosto, tipo, que emula a humanidade, mas não sendo exatamente humanos. E isso pegando fogo, é muito assim, de como ele tenta construir essa imagem dele enquanto uma pessoa, mas ele não tem essa capacidade, né? Ele não tem tato social e tal. Com certeza. Né? E eu admito que, tipo assim, eu não gostava do Johnny Depp fazendo esse papel, achava mais um Jack Sparrow wannabe, assim. Mas voltando, eu acho que no contexto do filme, todos esses tiques, né? Essa coisa mega marcada que ele faz com o rosto, assim, do personagem e tal, eu acho que cabe muito. Ah, sim, eu concordo totalmente, assim, eu tive outra ideia da composição dele revendo o filme agora, assim, porque realmente não tem nada a ver com o Jack Sparrow, inclusive, né, engraçado, né, ou com várias repetições de Jack Sparrow que ele fez depois, é uma composição muito típica desses freaks do Tim Burton, que vários ele fez, inclusive, assim, mas que, sei lá, tá desde o Batman, do Michael Keaton, sabe? Que é esse tipo de pessoa que ele faz especialmente, assim. Então, acho que a composição dele, nesse sentido, é bem inspirada, sabe? Porque você sente totalmente que aquele cara é um ser bizarro, mas que o filme tem um fascínio por aquele ser bizarro. E você acaba simpatizando. Ah, sim. Sim. É engraçado demais. É porque, tipo, essa coisa de... Primeiro que Daddy Issues é uma coisa muito simpatizável, né? E segundo que, por pior que ele seja, você vê que, tipo, ele tá tentando socializar até onde é possível. E eu acho que o fato de ele construir essa empatia pelo Charlie, isso nesse filme ser perceptível, enquanto no original não era muito, acho que faz a diferença, assim, né? Pra como a gente consegue acabar empatizando. Porque eu acho que no filme o Wonka do Gene Wilder, ele é muito... como é que eu falo isso em português? Babaca. Não, a pessoa detached, afastado. Ele é muito distante, né? Emocionalmente distante. Distante, Mesmo quando o Charlie passa, né, na mini prova de caráter e ganha, né, o prêmio principal, que é a fábrica em si, é meio bizarro, né, porque ele passa o filme todo desprezando, sabe, as pessoas, e aí, do nada, e aí, tipo, não se preocupa não, filho, você me deu uma bala, e agora, você não deu uma bala pro meu falso concorrente, então é você eu escolhi. Eu acho que isso acontece muito porque eu acho que o filme de 71, ele tem uma coisa mais... Tudo tem que ser mais funcional, né? Então tudo caminha mais para um lado de funcionalidade das coisas. No filme do 2005, parece que tudo caminha mais numa coisa... É uma pira Tim Burtoniana, né? Do Tim Burton e tal, não sei o quê. E aí, por essa pira, a gente vai percebendo quem é o Willy Wonka. No filme de 71... A gente vai percebendo que é o Wonka nessa funcionalidade do filme, que faz que essas coisas sejam mais abruptas também, né? Sim. E você vê que, tipo assim, ele também tem interesses que são genuínos, né? Por exemplo, quando ele tá explorando a floresta lá, aí a Debbie comparou o Wonka com o doutor, ele mete a coisa mais Doctor Who que tem, que ele corta o inseto no meio e depois dá uma lambida na faca pra ver qual que é o sabor. Exatamente. E tem aquela coisa, né, que o pai dele é feito pelo Christopher Lee com todo o peso de alguém dizendo, pô, a gente sabe que esse cara é o Christopher Lee, sabe? Assim, então, tipo, essa é aquela homenagem assumida, né? Sim. Tipo quando tem o Vincent Price no Eduardo Mão de Tesoura também. Sim, e eu acho que esse filme, assim, inclusive faz um excelente uso do Christopher Lee, da presença dele, né? Porque ele é mega impositivo e o moleque que faz o Willy Wonka, ele é como se ele tivesse sempre de máscara, né? Então é difícil você, tipo... É meio difícil você não entender por que ele não consegue lidar com o pai, né? Tipo, o pai dele colocou essa máscara que ele tem que ficar usando, que é esse aparelho, né? Muito da dissociação social que ele tem vem por conta do pai, né?
Muito comprável. E eu acho que um diferencial desse filme é que geralmente os filmes do Tim Burton não são muito sobre famílias, né? Mas esse é tipo, construir essa relação, essa relação familiar que não é muito convencional, né? Porque ele só consegue se entender com o pai depois de se entender com a família do Charlie. Isso, exatamente. E aí todos viram uma grande família única, né? Sim. E assim como no filme de 71 tem um lado emocional muito forte nas cenas da família, né? Só que é um lado emocional também meio... Tudo vai para um extremo maior, né? Assim, então você vê que tudo é mais carregado, né? Nas emoções, tal, nos dramas, nas piadas que cara, faz sabe com o os que melhor velhos. marca o quanto é carregado as coisas? É que no original o Charlie fala que não aguenta mais comer sopa de repolho. E nesse ele não só come sopa de repolho, ele come sopa de repolho, que a mistura da sopa vai ser repolho, né? Ela relaxa, sopa de repolho com repolho é uma delícia. Não, e os velhos são muito mais... Os avós dele, né? O fato de eles estarem sempre na cama, isso é muito mais... Tá no filme de 71, mas é muito mais carregado isso, sabe? Assim, tipo, as piadas que a gente vai fazer com esses idosos, tudo isso, sabe? E eles têm personalidade, né? Coisa que no filme de 71 eles não têm, assim. Não tem. Verdade. Tem a avó dele que é meio viajada das ideias, né? Tipo, tudo ela responde de maneira fofa e tal. Tem o avô reclamão, tem o avô amigo dele, que é o avô Joe, né? Que é o mais próximo, tá? O avô legal, digamos assim. Pô, aliás, outra coisa que, assim, que esse filme ele tem de muito superior ao dos anos 70 é o elenco de crianças, né, cara? Não só porque eles têm uma personalidade mais marcada, assim, mas, pô, tem o Fred Highmore, que ele era uma das apostas da geração, né? E acabou que ficou. A Anna Sophia Robb, que era outra aposta, assim, tipo, eu acho que as crianças desse filme são ótimas. Esse moleque é o Mike TV, eu não lembro de ter visto ele em nada, assim, mas só da gente conseguir descrever o quão sociopata ele é nessa versão, acho que já mostra, tipo, como ele era bom. Ele se encaixa muito bem nesse estilo bem de fábula, de terror que o filme tem, assim, nessa coisa carregada. Tanto em como os personagens são colocados para se vestir ou para interagir entre si, né? Então você vê que eles são... É tipo assim, eles são quase personagens de desenho animado, assim, né? Tirando o Charlie, né? Mas o próprio Charlie é um personagem angelical, né? Tudo é muito mais denotado neles, né? E eles realmente estão interagindo no universo próprio. O tempo todo, né? Até tipo os momentos que ele tem a quebra disso, que é quando ele tá criando empatia com o Willy Wonka, falando algo que o Willy Wonka consegue se identificar, ou dando risada. Você falou do tom mais pesado, eu gosto como, tipo, no original, não, Augusto vai ficar bem, relaxa e foda-se, né? As crianças vão embora. Mas nessa, tipo, o avô dele vai lá, não, Charlie, certeza que o Augusto vai ficar bem. Aí quando o Charlie sai do campo de vista do vô, ele fecha a cara, assim, preocupado. Eles são meio que uma nota só e eles têm sempre que reciclar essa mesma piada de formas diferentes, né? Como eles estilizam essa piada, né? Assim. Inclusive, tipo, a gente comentou, né? Como os Oompa Loompa são um conceito meio difícil de se trabalhar. E no original eles fazem aquilo, né? De eles serem mega caricatos, eles mal são pessoas. E aqui eles são literalmente uma pessoa só, então não poderia ser mais fantástica, né? Fora que eles nem têm uma proporção exata de, tipo, um anão, alguma coisa do tipo, né? Eles parecem ter, tipo, 30 centímetros. Eu acho que o filme meio que assume que o Willy Wonka é meio que um escroto, né? Assim, então acho que o fato dele ser um negócio que falaram, a gente começou a tratar assim, o fato dele ser um colonizador, tá, essa relação dele com os Oompa Loompa, você até vendo hoje em dia, né, se alguém se incomodar com isso, for uma das pessoas, até pode pensar por esse lado, né, como o filme tá tratando ele como uma pessoa escrota, o cara é escroto mesmo, tal, não sei o que, né. Assim, né? A cena dele chegando é literalmente ele conhecendo uma tribo, né, tipo, ele exato. chega e eles tocam tambor e tal, ele vai lá falar com o chefe da tribo, o que é meio bizarro, né, porque, tipo, nas sequências da fábrica eles são todos mega antenados, assim, com tecnologia. Tem um momento que, tipo, ele tá passando... Sim, cara, tem um momento que ele tá passando de elevador, ele vai lá e bate e, tipo, para num corredor que tem uma menina do RH. Ele, oi, Dorothy. Aí ela vai lá e dá um oizinho pra ele. E eu acho muito excêntrica a escolha de ser o mesmo ator reproduzido digitalmente várias e várias vezes. Várias e várias vezes, né? Várias vezes. Mas eu acho mais interessante porque eu acho que, então, de novo, é uma outra decisão, sabe, pra tirar um pouquinho o peso, né, dessa coisa, né, de Willy Wonka é um colonialista, né, na relação dele com os Oompa Loompas, né, porque no caso ele não é nem um anão que nem eram nos filmes no filme dos anos 70, né, é literalmente um cara que eles diminuíram digitalmente, ele fica parecendo mais uma criatura fantástica do que qualquer outra coisa. Sim. Não sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, acho que o que resume o filme muito pra mim é a cena da verruca com os esquilos, né? Fica aquela coisa, né? Aquela imagem da Disney, daqueles esquilos fofos,
virando uma coisa meio Tom e Jerry da época da MGM, sabe? Somente violenta e sádica, né? Então eu acho que o filme tem um sadismo muito forte, sabe? Como ele trata todos os personagens, sabe? Como ele trata tudo ao redor dele. Até, por exemplo, na primeira, né, tipo, os primeiros aparecimentos de criança com Augustus e tal, tipo, o jeito que ele sobe pelo cano, ele vai lá e dá um close em detalhe, assim, pra mostrar, tipo, quanto o cano tá colocando pressão, então realmente parece que o moleque vai morrer depois disso, né. E eu gosto muito das sequências seguintes, assim, eu acho que, tipo, ela tem um desenvolvimento de tecnologia e criação de mundo muito própria, né, tipo, aquela máquina que ela é gigante, ela é uma forma lisa, assim, e aí, tipo, ela vai abrindo diferentes cantinhos, não, vai abrindo, tipo, de como se fosse uma boneca russa, né, uma linha assim, até chegar no chiclete, que é o que a Violet come. E esse filme tem alguns acenos, né, pro filme original, tipo, quando tem um flashback do Willy Wonka, ele tá com aquele sobretudo roxo, né, tem um momento que, tipo assim, antes da Violet comer o chiclete, eles vão lá e passam por um canto que tem aquelas balinhas infinitas, né, que é o plot device do filme original. E nesse, inclusive, algumas ideias do Willy Wonka são meio anticapitalistas, né, tipo, beleza, você comprou uma bala só e chupa a vida inteira, ou, tem crianças que a criança come e aí vale por uma refeição inteira. Tipo, ao mesmo tempo que parece que essa coisa, tipo, nossa, o pensamento aí do Willy Wonka pra frente, a justificativa dele é muito babaca, né? É só pra fechar todos os restaurantes que existem. Ai, cacete, né? O que é bem alinhado com certos empresários hoje em dia, né? Assim, essa... Hoje em dia é foda, né? Hoje em dia é foda. Mas que estão em muita visibilidade atualmente, né? Essa eterna contradição, né? Entre causa e ação. Mas eu acho que essa é a diferença principal entre os dois Willy Wonkas, né? Que o Willy Wonka, ele é do Gene Wilder, ele é babaca de um jeito fascinante. E o do Johnny Depp, ele é babaca de um jeito meio patético, sabe? Patético e quase, não é assim, mas é quase asqueroso às vezes, sabe? Assim, ele tem um certo aspecto asqueroso que é trazido pra baixo pelas pessoas que ele se relaciona, assim, que são bem mais asquerosas que ele, sabe? Assim, que ele tem um desprezo muito palpável, assim. Porque o do Gene Wilder, ele é tipo aquele personagem que ele é um gênio e por isso que ele é babaca, sabe? E você meio que ele acaba sendo carismático por causa disso, sabe? Que, mal comparando, fazendo uma comparação muito burra, mas pra mim é tipo que nem o Rohan Kishbe do JoJo's Bizarre Adventure, da parte 4 e depois dos spin-offs, que ele é o cara que ele é um escroto, só que ele também é um gênio e por causa disso você acaba achando ele fascinante. E o Willy Wonka do Johnny Depp não tem essa coisa, sabe, da genialidade. Ele é um crianção esquisito que tem uma fábrica de doces, que odeia todo mundo, que odeia criança, que tem daddy issues. Mas também uma coisa relacionável com essa coisa, né, que a gente falou, né? Essa coisa da sensibilidade do freak, né? Você perceber que ele tem um lado, uma dor nele mesmo, né? Uma coisa muito emotiva e tal. Tanto é que é engraçado que o filme, ele continua depois que o filme de 71 para, né? Assim, né? Você vê realmente que é o Tim Burton meio querendo acessar ainda mais essas taras que ele tem com esses seres bizarros que vão pra terapia nos filmes dele, né? E o Johnny Depp realmente vai pra terapia nesse filme com o Parupa, né? Literalmente, ele vai lá. Então, eu não sei como ninguém pensou no hot take que são os dois tipos de gays que existem, né? Tipo, é o gay debochado e o gay introvertido, assim, os dois Willy Wonka. Cara, e eu adoro, assim, tipo, o Skadeb falou mais cedo, que como o visual dele é assexual, assim, porque ele tem uma coisa muito andrógena, e o filme, tipo, tenta construir a mãe da Violet como, tipo assim, ela é uma vencedora, né? E aí pra ela, por exemplo, vai ser, tipo, vai ser um prêmio conseguir ficar com o Willy Wonka, né? Então ela dá em cima dele, ela vai com aquela blusa que é propositalmente mais recortada, né? E aí, tipo, e aí ele nem dá foda, sabe? É muito engraçado essa troca que tem, assim, tipo, ele, não, o chocolate é endorfina, que faz a gente se sentir apaixonado, ela vira pra ele, não me diga, sabe? Com aquele decote à mostra, assim, e aí ele dá aquele sorriso de quem não sabe sorrir pra foto. Nossa, sensacional. Aquele sorriso constrangedor, né, Diogo? O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Porra, sim. Eu adoro a troca que tem, assim, tipo, dos adultos com as crianças. Porque, por exemplo, a mãe da Violet adora jogar na cara da Veruca o tempo todo. Ai, minha filha foi a primeira a fazer tal coisa. Vai, olha pra Veruca, a Veruca fecha a cara, sabe?
E a Veruca zoa, né? Depois que acontece o que acontece com a Violet, ela zoa a mãe, tá fazendo essa piadinha. Porque ela fica enorme, né? Como que ela vai competir assim? É só inscrever ela na feira gastronômica. O filme realmente ele dá muito mais atenção para essas pequenas interações, né, entre os personagens, sabe assim? Até porque como ele puxa os tons dos personagens mais para alto, parece que ele tem prazer mesmo em meio que cruzar os personagens entre si, sabe? Na viagem deles pela fábrica de chocolate. Até antes disso, quando apresenta esses personagens pra gente, né? Essa coisa carregada já vem logo do começo, né? Quase como se a gente estivesse vendo um episódio dos Simpsons, né? Assim, quando apresenta eles. Assim. Pô, e eu gosto muito, assim, de como tem esse flerte com o moderno o tempo todo, né, cara? Principalmente com a fábrica e com os Umpa-Lumpas, né? Tipo, a trilha sonora mesmo deles, tipo, parece que é um gênero musical diferente, assim, pro que acontece com cada criança. Então, por exemplo, a da Violet, ela come o chiclete, né? Então, essa coisa mais industrial, tipo, com vários barulhos de coisa de fábrica, né? E com a Veruca, essa coisa mais, tipo, coral, assim, de igreja, assim. Acho muito interessante essas coisas. Inclusive, né, falando em trilha sonora, a gente não vai ter como não falar disso, pô, sensacional a trilha do Danny Elfman pra esse filme, né? Nossa, sim, né, cara? Eu acho que o Danny Elfman, inclusive, as trilhas dele são meio parecidas, né? Todas são essa coisa meio requentada de, tipo, instrumentos industriais, né? Você pode pegar o Batman, você pode pegar a Sweeney Todd, Fábrica de Chocolate, mas esse filme do Tim Burton cai com uma luva, né? Porque todos eles têm esse flerte, assim, com Revolução Industrial, né? Quase todos eles têm alguma marcação específica dessa época. Sim. E acho que antes de Barbie, né, a gente teve um blockbuster que teve referência descarada de 2001, né? Que foi esse filme do Tim Burton. Pô, e aliás, tipo, outra coisa que eu gosto muito no filme é como ele faz essas transições de flashback, né? Tipo, não só, tipo, de emendar isso pra desenvolver a relação do Charlie com o Willy Wonka, mas o efeito da transição mesmo, porque ele nunca usa um efeito repetido. Por exemplo, tem um momento que tem um dissolve, mas não é só um dissolve, é como se fosse um caldeirão sendo remexido. Ou, o Willy Wonka se lembrava da primeira bala que comeu. E aí, tipo, quando vai mostrar a infância dele, a imagem vai lá e se distorce, assim, é como se ela estivesse no efeito de onda, né? E os cenários também, né? Tipo, em que acontece essa abduções da criança. O da Violet, ele é monocromático, assim, só com azul e branco, né? Essa coisa que é como se fosse, tipo, de chocolate escorrido. Cada um é bem sabe? específico, exatamente, né? Ele tem umas... quando ele vai pro Augusto, né? Aquelas cores de bolo, né? Assim. Uhum. Não, o Augusto, tipo, ele filma em contra-plongé, né? Pra mostrar, tipo, nossa, esse moleque gordo comeu demais. É literalmente isso, né? Tem como falar que não é. E o sound effect dele andando assim é uma coisa meio estrombólica, que parece trilha sonora do Godzilla, sabe? Tipo, contra-plongé dele comendo o mato, aí ele não consegue terminar, ele nem termina de mastigar o mato, ele vai e mete a mão no chantilly, mete o chantilly na boca. É terrível mesmo, mas nesse sentido, cara, assim, e quando ele vai na fábrica mesmo, essa coisa, né, essa coisa mais gótica nas cenas do Charlie pobre, né, assim, né, me lembrou até um pouco uma coisa tipo a Gotham City do Tim Burton, assim, sabe, assim, aquela cena dele de fábrica, sabe, assim, e tem essa coisa de revolução industrial, logicamente, que ele cita, tal, visualmente e tal. E quando entra pra fábrica, né, aquele uso, aquela mistura de efeitos práticos, com muito CGI também, e aquele colorido, sabe, assim, aí realmente é um brilho visual gigantesco, né, com essa coisa gélida também que a Debbie tinha falado também, né, assim, então tudo acaba se mesclando visualmente. Sim. Pô, eu gosto muito do absurdo de algumas coisas, né? Tipo, o pai do Willy Wonka fala, não, quando você voltar, eu não vou estar aqui. E aí, literalmente, ele tirou a casa do lugar, né? Tem um espaço vazio, assim, entre os dois prédios, o prédio que ele morava. Isso é meio desventura em série, essas piadas. Cara, e algumas coisas assim, tipo, eu acho que até o acting dos atores é muito bem pensado aqui. Por exemplo, o Charlie, tudo que ele vai comer de chocolate, ele sempre come com cuidado, né? Tipo, o Willy Wonka dá pra ele beber da fonte, ele não bebe muito do caldo, né? Ele vai lá e bebe um pouco. Ou quando ele vai tirar o chocolate lá na referência 2000, ele enfia a mão, tira e ele não dá uma mordida, tipo, pra arrancar um pedaço. Ele tira um pedacinho de nada, né? Porque ele é pobre, ele aprendeu a economizar. Tipo, isso não é evidenciado em diálogos, mas tá lá em detalhes, né? Pra você observar. Não, com certeza. Pô, e pra gente, pro final, né, eu acho que a apresentação lá do que acontece com o Mike TV é esteticamente muito foda, cara. Tipo, o mashup que ele faz, assim, de referência à cultura pop passando na televisão, tipo, o pessoal lutando com Roblox, aí, tipo, Psicose, 2001, sabe? E Beatles, né? É, tipo, esses grandes eventos da humanidade, só que reproduzidos Lumpa-Lumpas, né, dentro da televisão. Uhum. E que eu me pergunto se o Mark, enquanto personagem, sabia o que era, já que ele era um garotinho alienado que só jogava videogame. Não, pô, ele era muito próximo da internet. Esqueceu que
ele hackeou o sistema do Ilonka pra descobrir tem isso também, né? Verdade, tem isso também. Tem isso também. Talvez ele não saiba com profundidade, mas já tinha passado por essas coisas todas, assim. Sim. E eu acho o final do filme muito bonito, assim. Eu gosto, tipo, que ele não cai nisso de, vou só repetir a fórmula, né? Tipo, terminar com eles olhando pra cidade, assim, e tal. Primeiro que ele mostra o que acontece com as crianças, né? Tipo, mostra que a Violet virou meio que a mulher elástica / mística, né? Porque ela é roxa e se estica. O Mike TV, ele parece o Seu Madruga, né? Quando o seu barriga cai em cima dele, que ele tá esmagado, assim, só que feito em CGI. E aí, tipo, a Veruca deixou de ser mimada, né? É meio que isso. Eu tenho uma cena que... Não, o pai da Veruca deixou de ser banana, né? Também. É verdade, né? Tem isso. Que ele era muito molão, assim, ele vai lá e repreende ela pela primeira vez na vida. E é foda que, tipo, o que aconteceu com o Augustus? Ele não mudou nada, né? Ele só tava sujo de chocolate. A mãe dele falando, não coma seus próprios dedos, Augusto. Mas essa coisa, né? São outros tempos, então a gente tem que deixar claro que as crianças não morreram. Mas tipo assim, eu acho que o destino delas é até pior que a morte, né? Porque elas são meio que relegadas a... Antes elas eram boas representantes da classe em que eles estavam inseridos, né? E aí, tipo, agora eles vão ser meio párias, né? Tipo, a Violet, depois de ter sido exposta ao lixo, o Mike TV não sendo uma pessoa e etc. Até isso o filme mostra com um certo sadismo, né? Mas eu acho legal isso, porque o filme tem todo esse sadismo, como constrói essas coisas. Mas ele nunca... por isso eu pensei muito em Batman Retorno vendo ele. Ele nunca abandona esse lado lúdico que tem na história original, que tem no primeiro filme, Whatever, que é essa magia, né? Pela história que você tá contando e pelos sentimentos mais infantis, assim, de você adentrar num universo particular que esses sentimentos te causam, né? Assim, então acho que quando ele faz esses paralelos dessas cenas com a cena final e toda essa coisa do Ilonka de um jeito muito estranho e debochado também, né? E um sarcasmo, como o filme vê tudo isso, se aproximando da família do Charlie, se reconciliando com o pai, né? Eu não acho que é nem tipo sarcástico, eu só acho que é tipo assim, é construída a partir da lógica de que esse cara não tem tato social. Então, por exemplo, a avó do Charlie vai lá e elogia ele. Só que ele não sabe como responder o elogio, porque ele não tem tato social pra isso. Ele, você cheira sabão, porque isso é uma coisa boa, né? Mostra que ela é limpa. Aí ela vai lá dar um abracinho nele. Eu acho bem bonito. E eu acho que, tipo, é meio poético, assim, que o filme consiga voltar pra essa coisa do começo, mas, tipo, mostrando que eles estão vivendo dentro da fábrica na mesma casinha, né? Bem isso mesmo. Essas pessoas que se apoiaram o tempo todo nos momentos de grande dificuldade e tal, elas estão juntas. E eu gosto do detalhe que são, tipo, os negocinhos de açúcar fingindo a neve por fora da casa do Charlie. Que bem esses momentos são bem aquela coisa do Tim Burton, né? De perceber a sensibilidade na aberração, né? Assim, então você percebe esse lado emotivo nela, assim. Eu penso muito naquela cena que o pai do Ilonka, que o Christopher Lee vai tratar o dente dos figos, aí por causa do dente do figo conhece ele, e aí eles vão se abraçar e se abraçam sem jeito, assim, sabe? Só dando um tapinha no outro, assim, sabe? Vai se abraçar mesmo. Acho que é bem essa coisa, esse humor particular, que o filme tem, assim. Uma tolice ocasional para um gênio não faz mal. Notas e conclusões finais sobre os dois filmes da Fantástica Fábrica. Se vocês acham que os dois são bons, que um necessariamente destoa muito de qualidade do outro, assim, como é que foi o processo de revisão? Começando pelo Diego. Pô, David, me deixa pro final que eu tô repensando agora minhas notas. Assim. Tô começando pela 10. Eu acho que dois filmes são bons de jeitos diferentes, sabe? Eu tenho... Eu gosto um pouquinho mais da ingenuidade, sabe? Do filme antigo. Que eu acho que o filme novo, porque ele tem um pouquinho desse sadismo, sabe? Que às vezes é meio... ele é meio malvadinho, sabe? Ele é meio cruel. Eu diria que é malvado mesmo. Meio venenoso. Venenoso é uma boa palavra. Eu acho que o filme de 71 ele é muito mais lúdico, mais... Até porque, né, diferença do tipo de efeito especial, né, que um é CGI, o outro era só efeito prático, então você percebe, né, tem toda essa coisa, não, o que eles conseguiam fazer na época. Então eu sinto mais afinidade pelo filme de 71, mas eu acho que os dois são experiências bem interessantes. E eu acho muito interessante
que eu não li nenhum dos livros do Dahl, mas é sempre bom frisar, né, que o filme do Tim Burton não é um remake do filme de 71, ele é uma adaptação nova do livro original. Sim, e juntando então, com elementos até da sequência, né, tipo Charlie, o Grande Elevador de Vidro. Sim, você tem que analisar os filmes pensando nesse ponto de vista, né, que eles não são... Eles são complementares, eles não são pra ser, sabe, uma é a versão definitiva do outro. Eles são duas coisas totalmente diferentes. Então, pros dois filmes eu dou um 4. Justo. Vai lá, Diego. Tá, olha. Caramba, cara. Olha, eu vou dar... que assim, o filme de 71, eu tinha ele tipo com um 5, sabe, o David? Só que revendo, acho que realmente falta um pouco... Acho que em algum momento falta um pouco de imaginação nele. Assim, né? Acho que muito por ele estar... Não que isso seja um demérito, né? Mas estar atrelado com uma linguagem, tipo, mais de televisiva, uma coisa mais teatral e tal. Mas, porém, contudo, todavia, eu acho que ele consegue jogar esse um senso de encanto, assim, tanto na caracterização do filme como um todo, sabe? Na direção de arte, nos figurinos, no trabalho de cor. Essa coisa que o filme faz, né? Essa mescla de vários tons muito diferentes, né? De você ser uma super produção musical... Assim, uma coisa meio Oliver. Aí, ao mesmo tempo, você tem uma coisa alucinógena, aí você tem uma coisa melancólica, aí você tem essa coisa do Gene Wilder no papel, que é essa coisa meio uma força da natureza por si só. E você tem um senso do lúdico, essa ingenuidade que a gente falou, que é muito bem sentida. Então, eu vou dar um 4,5 pro Fantástico Fábrica do Gene Wilder. Mas, o filme do Tim Burton cresceu muito na minha revisão. Assim, né? E eu acho que é um filme muito particular, assim. Eu acho que realmente que ele faz uma sessão dupla muito boa com o Batman Retorno, sabe? Esses filmes que demonstram um lado muito grotesco que o Tim Burton tem mesmo, assim. Que eu acho que é um lado que até nem é muito citado, mas que aparece muito na obra dele, assim, sabe? Alguns filmes que ele se solta mesmo, sabe? Assim, que você vê que ele tem um gosto pelo grotesco. E ao mesmo tempo que ele tem esse gosto pelo grotesco, ele não elimina essa coisa lúdica, assim, né? Só que ele usa essa coisa lúdica de um jeito muito mais carregado, né? Tudo é mais carregado, né? E ele consegue fazer uma obra que é muito particular dele, mas sem ser uma coisa que eu acho que ele depois virou de ser uma autoparódia dele mesmo, sabe? Por outro jeito, não, é muito cativante. Então eu vou dar 4,5 pra ele também, assim, sabe? Acho que são filmes que o que tem o outro não tem, e isso é bom, sabe? Assim, acho que eles são filmes bem diferentes entre si, que trazem dois horários muito específicos, assim, que ambos você dá pra encontrar encantos. Então vai 4,5 pros dois, assim. Cara, então, o filme de 71, eu gosto dele, adoro, né? Tipo, era um dos meus filmes favoritos e tal. Acho que ainda é, se eu fizer uma lista maior. Mas essa coisa mais televisiva dele, eu acho que, tipo, revendo, assim, me fez olhar pra ele com outros olhos. Não que o filme tenha piorado, nem nada do tipo, mas, tipo, fiquei pensando, né, tipo, o quanto ele é um filme mais convencional, enquanto ele aborda o lúdico, enquanto eu acho que isso, sei lá, não é o melhor jeito de se abordar as coisas, né, mas acho que como crítico não faz sentido o meu papel ficar, eu teria feito de outro jeito, eu deveria ter sido de outro jeito, né, então, tipo, acho que dada a apresentação do tema e como ele desenvolve, acho que ele faz muito bem, mas não da maneira mais brilhante que eu já vi, tá até levando em conta filmes só na mesma época, por exemplo. Mas eu dou pra ele um 4,5, assim, eu acho que essa coisa da inocência, né, da genuinidade me pega muito. E o que me pega mais nele ainda são as composições musicais, assim, eu acho que o Pure Imagination tem essa coisa de ser doce, ser melancólica, o Candyman também, né, e é uma coisa que já não tem no filme do Tim Burton, mas que eu não vejo nem como problema, né? Porque eu acho que, como ele tem muito isso, né? Tipo, essa história que ela é mais lúdica e aí, tipo, ele vai se radicalizando conforme entra na fábrica, né? Não me incomoda, por exemplo, só terem números musicais dos Oompa Loompa. Acho que faz todo sentido, inclusive, pro jeito que ele tá propondo. Mas pro filme do Tim Burton, talvez a nota cresça aí na revisão, né? Mas eu dou um 4. Aí fica como 4 e 4,5. Mas eu gostei muito, assim, porque é o que eu falei na abertura, né? Tinha uma época que eu reneguei muito esse filme. Tipo, é uma bosta. Um dos filmes do Tim Burton que já não é dos melhores e tal. Mas realmente eu comecei a acreditar que foi só pós Sweeney Todd, assim, fazendo Alice, que ele degringolou de vez, né? Pra dar uma piorada, assim. Porque esse eu achei bem bom, assim. E Sweeney Todd eu acho uma obra-prima na carreira dele. Sweeney Todd é santo. Sweeney Todd é o último grande... Sweeney Todd é muito bom. Sweeney Todd é o último grande filme do Tim Burton, né? Depois disso, não tem eu como. acho que é o último filme bom do Tim Burton, é Sweeney Todd. Eu gosto de Dark Shadows. Não, tem coisas legais. Dark Shadows tem coisas legais. Tem coisas legais. Mas assim, um filme... Mas são filmes menores, assim, né? Aí você já vem pro cara. Aí tá... Porra, cara. Eu acho, inclusive, que é até justo dizer que os dois filmes da Fantástica Fábrica de Chocolate são clássicos. Aí. Não sei se vocês concordam. São, acho que com certeza. Acho que com o passar das gerações aí